TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Olá, igreja! Seja bem-vindo ao Acontece, nosso informativo semanal. Você conhece o Encontro com Deus aqui da igreja? É um evento de 2 dias feito para levar você a uma experiência pessoal com Jesus. Serão dias de impacto, transformação e renovo espiritual. Nos dias 21 e 22 de novembro, você vai viver momentos marcantes na presença de Deus. As inscrições já começaram e terminam na segunda-feira, dia 10 de novembro. Então não perca tempo. Se você já concluiu a integração, converse com seu líder agora para participar. O investimento é de R$ 85 e as vagas são limitadas. Fique agora com a nossa agenda da semana e participe. Finalizando o primeiro ano da nossa escola. E um diferencial do nosso ensino é o material clássico. Esse material ele é fundamentado em uma cosmovisão cristã. Então, todos os exercícios, atividades e conteúdos apontam para Cristo. Ele traz atividades que incentivam a reflexão e ajudam as crianças a relacionar a vida prática com os conteúdos. Outro grande diferencial da nossa escola são as turmas reduzidas, onde nós, professoras, conseguimos dar uma atenção especial para cada criança, conhecendo suas dificuldades, sua história, e isso influencia muito de forma positiva no processo de aprendizagem de cada uma delas. A educação cristã por princípios é mais do que só ensinar conteúdo. A gente preza, a gente busca por ensinar um caráter, criar um caráter no coração da criança, na vida da criança. Então não é só o saber, só o conteúdo, mas é também aquele ser e aquele viver da criança. Quando o abuso acontece, algo de valor é quebrado dentro da criança. Por isso, o Ministério Ina Kids desenvolve o projeto Chá de Bonecas, uma estratégia voltada para a prevenção do abuso sexual infantil. A próxima edição acontecerá no dia 1º de novembro, às 16 horas, na Ina Centro. Esse é um evento para meninas de 5 a 9 anos de idade e seus pais, e as vagas são limitadas. Faça sua inscrição pelo site eventos.inabrasil.com, pelo valor de R$ 60. Não perca! Nessa manhã, glória a Deus, hein? Coisa linda, né? A gente poder se reunir, adorar o Senhor, começar a nossa semana realmente consagrando, né, ao Senhor os nossos dias. E a gente quer conhecer você. Tem alguém nos visitando hoje? Será que eu posso ver você aí onde você estiver? Ah, já estou vendo gente lá em cima, aqui embaixo também, né? Sempre tem alguém. Então, não fica constrangido, mas a gente queria convidar você para ficar de pé
Só um pouquinho, bem rapidinho. Pode acender a luz em cima para mim também, por favor, pessoal? Se você puder ficar de pé, você que levantou a sua mão, a gente só quer poder te reconhecer com um aplauso. Aqui, uma galera aqui em cima, aqui também. Quem está pertinho, por favor, lá em cima, dê um abraço, cumprimenta essa pessoa, diga para ele, diga para ela, olha, você é muito bem-vindo aqui nessa manhã, a gente está muito feliz de receber você nessa casa, nosso desejo é te abençoar e te servir. Muito obrigada, viu, querido? A gente tem um presente para você no final, se você não pegou logo na entrada, fica à vontade depois buscar no nosso voluntariado, né? Amém? Bom, hoje a gente tem coisas importantes também aqui, a gente tem o testemunho, né, das nossas missões, mas nós queremos convidar você que é papai e mamãe a levar seu filho, sua filha, porque eles participam conosco desse momento da ceia. Então, se você, enquanto a gente vai cantar essa canção, se você tem seu filho com você, pré-adolescente, né, ou as crianças, você pode descer e liberar seu filho, levá-lo até lá onde os pais estão, né, aliás, os nossos professores, os nossos líderes. Então, enquanto a gente canta essa canção, tá bom? Obrigada, gente. Vamos lá, vamos louvar. Queria chamar os alunos que foram para as viagens missionárias, queria chamar todo o pessoal que foi, que retornou nessa semana. E, enfim, a gente conversou há 2 semanas atrás, né? Vocês estavam aqui orando, a igreja estava orando por nós. E foi muito especial o que nós vivemos nessas últimas 2 semanas. Nós estivemos em 4 lugares. Nós estivemos na Cracolândia, tivemos em Abaré, né? E tivemos em Cuba e tivemos no Peru. E foi muito especial tudo que nós... Muitos testemunhos, histórias que a gente viveu nesses dias. Oh, pode vir um pouquinho mais para cá, pessoal. E, enfim, a gente vai ter um tempo agora de contar um pouco dos testemunhos, do que aconteceu. Queria chamar primeiro o pessoal da Cracolândia. Rebeca, cadê a Rebeca? Rebeca. Aqui, é muita gente. Tá nervosa? Bom dia. Eu me chamo Rebeca, eu faço parte da equipe da Cracolândia. E nessa viagem nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas muito preciosas, ouvir histórias e conhecer os seus sonhos. Na Cracolândia a gente foi numa fazenda de pessoas, de homens que viveram no uso e estavam se reabilitando, né? Eles precisam ficar nessas fazendas por 9 meses. E eu quero falar para vocês de um homem.
ele conheceu Jesus com 30 anos, isso no Brasil. O pai dele era usuário de crack, a mãe de cocaína, e ele começou o uso com 12 anos. Então, ele começou o uso, ele foi para as ruas dos 15 aos 30. Ele realmente fez muitas coisas terríveis e ele vai ter que viver as consequências disso. Só que a questão é que ninguém teve coragem de parar, olhar e falar que Deus tem uma história diferente para ele. E ele é um dos diversos casos que tem. Existe um menino de 25 anos que o sonho dele é ter uma família. Não é carro, não é casa, é uma família, algo muito simples. E a maioria deles não tem esperança. Mas glória a Deus que o nosso Deus é um Deus que dá esperança de um futuro. Nós conhecemos crianças de 5 anos que elas não conseguem dormir porque elas eram abusadas. E essas histórias estão muito perto da gente, sabe? São histórias que mexem muito porque são de pessoas que a gente pode encontrar em qualquer lugar na rua. E, sabe, são pessoas que não têm vivido o propósito de Deus na terra e é nossa responsabilidade falar que elas têm uma história diferente, que Deus tem um propósito diferente. E nós devemos desejar também viver a parte de Deus que a gente só pode provar na terra, sabe? Pessoas se arrependendo é só na terra, pessoas tendo a vida transformada é só na terra, pessoas que pode ter a família restaurada é só na terra, pessoas curadas é só aqui na terra. E, irmãos, essas pessoas precisam de Jesus. E nós temos o privilégio de fazer isso, sabe? Levar uma mudança de vida para essas pessoas. Eu quero dizer que nós tivemos o privilégio de ver um homem entrando de muleta na igreja e saindo sem ela. E isso é para a glória de Deus, porque Deus ainda faz, Deus ainda restaura, Deus ainda cura. E essa viagem foi excelente porque nós pudemos ver pessoas que muitas pessoas não veem. Nós pudemos amar pessoas que Jesus ama, sabe? A Bíblia fala que Deus se inclina do seu trono e olha para essas pessoas. E será que a gente está olhando para quem Deus está olhando? Será que a gente está amando quem Deus está amando? Será que a gente tem um coração disponível para sentir as dores do coração de Deus? E é isso. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Vou falar um pouco sobre Abaré, na Bahia. Lá nós vivemos dias incríveis, assim. Desde quando nós chegamos, o Senhor se mostrou na simplicidade, assim, sabe? Eles receberam a gente com muita festa. Foi da porta da cidade até onde a gente ia ficar, foi rojão, foi galera buzinando. Então, tipo assim, a gente chegou, a gente parecia muito famoso, assim. E, tipo assim, a gente ficou meio sem entender. Foi, tipo, a gente sendo recebido assim. Então, o Senhor constrangeu muito o nosso coração já na chegada, assim. E a gente foi em muitas escolas, a gente foi em quase todas as escolas da cidade. A cidade não é tão grande, mas nós fomos em várias escolas, assim. E nós vimos a simplicidade do Senhor lá. E teve uma escola que eu quero falar, que foi no segundo dia, a gente servindo lá. Era uma galera um pouco mais velha, assim. E aí o pastor Davi Menegaso chegou em mim e falou assim, conta um pouco do seu testemunho lá, né, para o pessoal. E aí eu cheguei para falar, eu estava um pouco nervoso, mas eu falei que a gente estava falando sobre sentimentos, né? A gente estava trabalhando isso nas crianças e com os adolescentes a gente trabalhou a mesma ideia, assim. E aí eu falei que eu cresci na igreja e aí eu acabei entregando meu coração para uma pessoa errada e aí isso acabou me afastando, assim, da igreja. E aí contei isso e aí eu contei que eu decidi voltar, então eu entreguei o meu coração para a pessoa certa, tal, fiz tudo certo de novo, decidi voltar e hoje estou vivendo coisas incríveis com o Senhor. E aí a partir desse testemunho, eu não sabia, mas antes de eu contar, né, antes de eu pegar o microfone para falar ali para a galera, eu orei para que o Senhor encontrasse pelo menos um coração que voltasse para ele, assim, sabe? E aí, à noite, a Tainá, uma das mulheres que estavam com a gente, ela falou que foi conversar com uma menina que tinha voltado para a igreja e falou que foi através do meu testemunho. E isso foi gratificante, assim, sabe? Porque eu vi que realmente, por mais que eu tenha crescido na igreja, assim, não tenha uma vida totalmente fora, eu tenho um testemunho, assim, para contar que realmente
vai impactar uma vida, vai realmente transformar uma vida, sabe? E hoje a menina, ela foi lá na quarta-feira na igreja, foi no domingo, então isso foi muito gratificante, assim. Mas a viagem foi incrível, o Senhor marcou todos nós e é isso. Bom dia, eu sou a Ana e eu sou da equipe de Cuba. Eu acho que para todo mundo foi uma viagem extremamente marcante, extremamente insana, de tantas coisas que a gente viveu com o Senhor, mas eu acho que o que mais me marcou foi uma coisa muito simples. Eu estava conversando com o pastor de lá, antes da viagem, eu acabei fazendo um machucado na perna muito feio e durante os dias foi piorando bastante. Só que teve um dia que estava muito ruim e eu comecei a entrar em um pouco de desespero e o pastor percebeu isso e ele veio conversar comigo e ele falou assim: olha, eu tô vendo que você está muito desesperada por causa disso, mas eu queria te falar uma coisa. Tudo que a gente tem cantado todos os dias a mesma canção, que é: se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Isso me quebrou assim, de um jeito muito forte, porque eu percebi o quão fútil estava sendo a minha preocupação. Em meio a tantas coisas, a gente viu a realidade daquele povo, de coisas a falta de tantas coisas, e eles permaneciam com a esperança em Cristo. A esperança deles era Jesus, porque era tudo que eles tinham. E isso me quebrou de um jeito tão forte que eu falei: nossa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou me preocupando com uma coisa tão pequena? E por que eu estou fazendo isso? E isso me mostrou, Deus me mostrou quanta falta de fé eu tinha e o quanto eu não estava sendo dependente do Senhor. E isso me marcou muito, isso foi uma coisa muito forte. E poder ver a fé, uma coisa visível na vida daquelas pessoas. Acho que para todo mundo isso marcou, nos constrangeu de uma maneira muito, muito forte. E é isso. Bom dia, igreja. Meu nome é Giovana e eu fui para a viagem do Peru, em Huancayo. Eu não sou mais aluna do college, eu já me formei no ano passado. Então, para mim, ter ido nessa viagem foi um grande milagre, porque eu decidi ir faltando um mês para a viagem começar e eu não tinha nada de dinheiro. Mas no dia da viagem, Deus já tinha suprido tudo que eu precisava e ainda sobrou. Então, foi muito especial viver isso. E um dos momentos mais marcantes da viagem para mim foi um dia que a gente estava apresentando teatro em uma das escolas que a gente foi. E a gente apresentou o teatro e tudo mais, acabou, a gente deu o nosso testemunho lá. E aí as crianças, elas vinham correndo depois pedir autógrafo. Elas ficavam: brasileiros, me firma. Era muito engraçado. E aí teve uma menininha que ela não estava muito eufórica, ela ficou parada assim, me olhando. Aí a turma dela foi embora e eu falei: tá tudo bem? Cadê sua turma? Aí ela falou: eu não sei. Eu falei: e cadê seus amigos? Ela falou: eu não tenho amigos, eu sou sozinha. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí eu precisei continuar apresentando lá e acabei perdendo ela de vista, mas aquilo ficou muito forte no meu coração. Eu preciso encontrar essa menina e falar de Jesus para ela. Aí a gente saiu, uma meia hora depois, encontrei ela no corredor sozinha. E aí eu fui falar com ela, fui perguntar para ela o que tinha acontecido, por que ela se sentia sozinha. E ela falou que o pai dela tinha ido embora, que ele morava em outro país. E a mãe dela cuidava da família dela sozinha, tentava suprir as necessidades da casa dela, mas era muito difícil, então ela se sentia muito sozinha. E as pessoas da escola dela excluíam ela porque não gostavam do jeito dela. Então ela se sentia muito sozinha e excluída, e ela se definia como uma pessoa sozinha por causa disso. Isso uma menina de 5 anos. Então, para mim, me pegou muito, porque para uma criança falar isso é muito sincero, né? E aí eu apresentei Jesus para ela, falei que Jesus estava com ela e que ela não precisava se sentir sozinha. Aí eu fiz uma oração de entrega com ela, ela aceitou Jesus, ela quis receber Jesus na vida dela. E aí ela saiu, ela falou: pera um pouco, já volto. Ela saiu, foi para a sala dela, aí ela voltou com um papelzinho assim na mão, ela tinha feito um desenho para mim. Aí eu falei: quem são essas pessoas? Ela falou assim: é meu pai, minha mãe, eu, Jesus e você, porque agora eu sei que eu não sou mais sozinha, que Jesus está comigo. E aí aquilo me quebrou muito, porque eu falei: cara, para uma criança ter dito isso foi muito sincero. Então me marcou muito, porque eu sei que por mais que eu possa não ver aquela menina de novo, que uma semente foi plantada no coração dela. E isso foi muito especial. Amém.
Amém. Eu queria agradecer a igreja, você que investiu de alguma forma, você que comprou ali. A galera sempre estava vendendo, né, pessoal? Sempre vendendo os doces, as coisas ali embaixo. E a gente passava sempre aqui, sempre avisava. Quero agradecer primeiro. Oi? Vai fazer falta os doces. Vamos continuar. A gente vai sempre fazendo, né? Mas eu quero agradecer a igreja porque você investiu, orou. Agradecer o presbitério, né? Pastor Davi, pastora Mônica, todo o presbitério aqui por também nos cobrir, enviar. Se nós temos uma escola que hoje não é mais só de jovens, tem uma galera toda que viajou aí de todas as idades. E a gente experimentou tantas coisas especiais da parte de Deus. É porque a gente tem uma igreja que olha para o ensino e para a missão, né, dando importância para isso. E sabe, eu falei isso, acho que fiz uns stories lá, né, o pessoal pedindo para a gente sempre mandar foto, e eu fiz uns stories. Uma das coisas que mais mexeu comigo nessas viagens, ao longo desses anos, né, já são 9 anos com a escola, e a gente fazendo viagens. Eu já fui para Cracolândia, eu já fui para Cuba também, para o Peru, já fomos para a África, tantos lugares que a gente já foi, né? E é muito especial o que você vive num contexto desse. Eu sei que, por exemplo, em São Paulo, na Cracolândia, é próximo daqui, relativamente, mas é uma experiência transcultural, porque te leva para um lugar que você não vive. Ou mesmo Abaré, que também é um lugar muito, muito simples do Brasil, também uma realidade muito chocante, mesmo estando em escolas, em igrejas, nas casas, né? Lá no Peru, onde nós estávamos, nós subimos de ônibus durante 8 horas, subindo aos Andes, né? Inclusive quando passa no pico, assim, era mais de 5 mil metros, dava um negócio no pulmão, né? Uma pressão na cabeça. E aí desceu para a cidade, uma cidade muito, muito pobre ali do Peru. A gente foi nas casas, servimos em várias igrejas, fomos em algumas escolas, casas de reabilitação também nós servimos. Fomos para o aniversário da igreja. Eu sei que o pessoal de Cuba também fez isso. Teve um acampamento que foi de jovens, né, que vocês fizeram. Pintaram a igreja. Nós reformamos uma igreja lá no Peru também, ajudamos. E foi tão especial. E quando você vai para um lugar desse, você sai do lugar que você está, é como se você entendesse o reino de Deus de uma outra forma. É como se você entendesse que tanto a igreja quanto o reino não é sobre você. E que tem pessoas que amam a Jesus do outro lado do mundo, que estão vivendo as suas vidas, muito talvez diferente do que você e do que eu, mas que também amam a Jesus. Que conhecem a Deus, que tem igrejas, né, vivendo, e você entende que é muito maior do que você. Então, eu quero até incentivar. Eu sei que nós temos também as viagens no início do ano, o pastor trazendo a pastora Thelma, né? A gente tem também campanhas que nós fazemos. É tão especial quando você sai da sua vida intencionalmente, vai para um lugar diferente do que você está acostumado, e você vai intencionalmente para pregar a Cristo, amar pessoas. Isso faz alguma coisa. Algo muito especial acontece aqui dentro quando a gente faz isso. E são marcas, né? Eu sempre falo isso. As marcas que nós recebemos e voltamos são muito maiores do que as marcas, muitas vezes, que nós deixamos, né? E que isso fique, primeiro, também de lição, incentivo para a igreja, agradecimento. Deus é muito bom e o que Deus tem feito realmente é algo muito especial. Mais uma vez, obrigado. Obrigado aos líderes das missões também, todos os pastores. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Podemos descer aí. Obrigada, que tremendo, né? A gente poderia ouvir testemunho de todos eles. À noite os líderes vão falar, né? Vão compartilhar um pouquinho. Então cada equipe tinha 2 líderes que foram juntos cobrindo. E muito obrigada a você que orou conosco, que sustentou em oração, né? Essas equipes lindas. E a gente não só faz missão longe, não. A gente fez missão ontem aqui na cidade, né? A gente teve o Dia das Crianças e nós, como igreja, fizemos um trabalho ali na frente, na praça, na frente do aeroporto. As crianças do nosso Ministério Play estavam ministrando, servindo, os pais estavam lá, falando a palavra, levando a palavra, celebrando, usando do Dia das Crianças para falar como Jesus ama as crianças, amém? E também na Zona Sul nós tivemos um dia solidário, nós tivemos também um Dia das Crianças muito especial no campus Zona Sul, servindo a cidade, algo que a gente faz há muitos anos. Então você pode fazer parte de tudo isso, você pode se envolver, servir, né? Eu queria só perguntar, quantos pais aqui
aqui. Você ontem participou do Play, você estava junto com o seu filho, servindo lá, né, ali no aeroporto. Levanta sua mão. Você levou seu filho, seu neto, sua família. Olha aí, estou vendo as mãos aí. Obrigada, viu, querido? Obrigada. Isso também é missão, isso também é servir o reino de Deus, também é falar sobre Jesus. Amém? Amém. É isso. Muito obrigada, viu? Amém. Deus é bom, amém? Amém, queridos? Deus é muito bom. Hoje nós vamos ainda ouvir a palavra do Senhor. Quem está com fome aí para ouvir a palavra do Senhor, tem um preletor que eu tenho certeza que vai abençoar muito vocês hoje. Alguém muito especial para todos nós. Pastor Paulinho vai pregar hoje. Vem cá, Pastor Paulinho, vem cá. Tenho certeza que você vai ser muito ministrado. E Deus tem usado a vida do Pastor Paulinho, da Pastora Rebeca. Deus tem usado esse ministério para abençoar o Brasil, para abençoar as nações. Eu viajo em tantos lugares e recebo tanto retorno de pastores. E vocês não imaginam quantos pastores me pedem: pastor, dá um jeitinho para a gente levar o Drops lá, não é? Eu parei de receber esses telefonemas. Eu parei, comecei a dizer: não dá mais, entre em contato com o pessoal, porque realmente, e eu vejo nisso um carinho dos pastores, um desejo de ter lá naquela casa, não é? Algo que Deus tem feito aqui neste lugar. E a gente é muito grato a Deus. Quem aqui é grato ao Senhor? Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor Paulinho. Pai, obrigado, porque, Senhor, Tu tens derramado algo sobre esse vaso, Senhor, de barro, o Paulinho, Senhor. Obrigado porque ele tem preparado algo, Senhor, que vai derramar sobre nós nessa manhã. Nós estamos aqui para receber. Que ele fale com autoridade, com poder, com graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. A gente faz muito isso aqui. Quero que você dê um abraço em quem está ao seu lado. Dê um bom dia para ela. Fala: que bom que você está aqui. É uma alegria poder estar nessa manhã compartilhando a palavra com vocês. O meu negócio é a música. Eu estou tentando pregar. Daí eu chamei reforço nessa manhã. Chamei o Tiaguinho para me ajudar aqui. Quero honrar o presbitério dessa casa, os pastores, pela oportunidade de estar aqui ministrando, compartilhando algo do meu coração, que na verdade o Senhor vem falando comigo há um bom tempo. Deus vem puxando a minha orelha, me apertando, e eu não vou te deixar fora disso, amém? Vou te chamar para apanhar comigo no bom sentido, mas para ouvir a voz de Deus, amém? Semana passada o pastor Jorge pregou uma palavra tremenda aqui sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Quantos estavam aqui? Quero te encorajar, se você não ouviu, está lá no nosso canal. Você pode assistir depois na sua casa. Bom, irmãos, o que eu quero abrir meu coração com você nessa manhã tem a ver com basicamente tudo que a gente cantou aqui no tempo de adoração. E eu nem pedi as músicas para a pastora Ana. Então eu creio que Deus está nisso nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo está aqui e Ele quer falar com a gente. O tema do que eu quero repartir com você nessa manhã é um lugar para a presença. Um lugar para a presença. Sabe, Deus tem provocado uma inquietação no meu coração. Todas as vezes que a gente está provando da glória de Deus, como a gente provou hoje no culto, durante o período de adoração, eu saio daqui intrigado, dizendo: Senhor, eu sei que é graça Tua, é misericórdia Tua, nós não merecemos. Mas Jesus, será que tem coisas que chamam a Sua atenção, que faz com que você se revele para a gente? Sabe, amigos, há uma verdade sobre a presença de Deus. Existem 3 características do nosso Deus que não muda. A palavra vai falar que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Vai dizer que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Você crê nisso? E a palavra de Deus também diz que o nosso Deus, Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, como o ar que eu e você respiramos. A pergunta é: Deus que está em todos os lugares, também está se manifestando em todos os lugares? Sabe, existem alguns teólogos, e a gente tem um livro aqui muito bom, quero te indicar, na livraria da igreja, se chama A Presença Relacional.
E alguns homens estudiosos defendem a ideia de que o Evangelho, a palavra de Deus, um dos temas centrais dela é exatamente esse, a presença relacional de Deus. O Evangelho é a respeito de um Deus que está em busca de estar com o homem. Não porque nós temos algo, mas porque é da parte de Deus querer estar comigo e com você. Gente ruim. Então, sabe, quando nós olhamos para a perspectiva bíblica e a gente passeia pelos livros, é interessante porque o Gênesis começa com Deus colocando um lugar, uma geografia. Ele monta um jardim com o homem, ele põe um homem lá dentro, e a palavra fala que ele encontrava o homem todos os dias na viração do dia. Presença de Deus. Quando a gente olha para Moisés está andando no deserto, e de repente ele vê uma sarça pegando fogo, ele se aproxima e a sarça diz: tira o sapato, as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Então você percebe, Deus estava ali, mas parece que Deus se manifestou. Com Abraão, Isaac e Jacó foi assim. Deus convive com aqueles homens, mas em vários momentos da jornada deles, eles têm encontros com a presença. Quando Moisés está com o povo no deserto, eles montam um acampamento. Moisés, ele constrói uma arca, uma tenda. Ele chama aquela tenda de tenda do encontro, porque a presença de Deus estava com eles. E é por isso que você tem livros como, por exemplo, Levíticos, Números, que parece que Deus está organizando as coisas. É porque é isso que Deus faz quando Deus é seu vizinho. Quando Ele mora na tenda do lado do seu povo, Ele põe ordem nas coisas. É a presença de Deus. E aí você vai ver os profetas declarando: olha só, um dia Deus vai vir e Ele vai habitar no nosso meio. Um dia Deus vai vir e essa presença que é como o ar que a gente respira, ela vai se manifestar de novo. E aí você chega nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e o Novo Testamento começa dizendo: e o verbo se fez carne. A presença se manifestou, andou no nosso meio, dormiu com a gente, comeu com a gente, riu com a gente, chorou com a gente. Amados, a presença de Deus é viva, real, e Ele quer se manifestar a nós. Apocalipse termina com essa santa e preciosa promessa de que um dia Ele nos levará para Ele e nós desfrutaremos para sempre da sua presença. Cantamos nessa manhã: não haverá mais dor, porque Ele está sentado no trono. Então nessa manhã eu queria olhar para um texto que, como eu te falei, é o texto que Deus está usando para puxar minha orelha, para tentar entender um pouco como que a gente pode construir um lugar para essa presença, para que o Senhor possa olhar para essa igreja aqui em Londrina e dizer: eu preciso me manifestar no meio deles. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel capítulo 6, por favor. 2 Samuel 6. Esse é um texto clássico, pelo menos para mim. Eu me lembro de na escola dominical ouvir ele muitas vezes. Irmãos, eu vou ter que falar um pouco rápido, tá bom? Eu não tenho muito tempo. Você vai ter que me ouvir no vezes 2, tá? Igual você escuta aquele amigo. Todo mundo tem um amigo que ele manda um áudio para você e mesmo no vezes 2 fica lento. Você tem um amigo assim? Eu tenho esse amigo. Não vou revelar quem é aqui, senão vou expor o irmão, mas... Amém, querido? 2 Samuel capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova, a carroça da arca. A carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca, verso 5.
Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Verso 8, Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Verso 10, então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Até aqui. Só para te dar um panorama histórico do que está acontecendo aqui. Davi, ele está vivendo o desdobramento profético. O plano de Deus na terra está se desdobrando. E Davi havia recebido essa promessa há muito tempo atrás. Alguns vão dizer que quando Davi está assumindo esse lugar de rei sobre Israel, no capítulo 6, ele tem por volta dos seus 30 e poucos anos. Mas de fato ele está vivendo algo que ele havia escutado lá atrás. Não sei se você se lembra, mas naquele episódio de quando Samuel entra na casa de Jessé, pai de Davi, e todos os irmãos entram e ele não vê naqueles homens o rei de Israel. Ele pergunta: tem mais alguém? Aí eles se lembram de Davi. Davi entra, ele é ungido rei. Lembra disso, querido? Está comigo nessa manhã? Então, quando Davi ele é ungido rei, lá atrás por Samuel, ele era um garoto. Alguns vão falar que ele era muito provavelmente um pré-adolescente ou um adolescente. Diria para você que ele devia ter no máximo estourando uns 15 anos. Então muito tempo se passa de quando ele ouve do Senhor que ele seria um rei, até esse texto que nós acabamos de ler, onde ele está trazendo a arca. Então, como rei de Israel, Davi sabe que ele precisa da arca da presença. Ele sabe que ele precisa governar o povo, tendo Deus junto com ele. E ele vai até a casa desse homem, Abinadab. E sabe, nós precisamos entender aqui que Davi foi atrás de Abinadab buscar a arca, porque de fato a arca estava na casa desse homem por volta de 20 anos. Eu não vou ter tempo de ler todos os textos aqui, então eu vou mencionar os capítulos e eu espero que você fique comigo. 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel 4, Israel sai para guerrear contra os filisteus, e nessa guerra Israel perde feio, irmão. Homens morrem, é uma catástrofe. Mas o pior de tudo é que a arca é levada pelos filisteus. É nesse episódio, não sei se você se lembra, mas que o profeta Eli, ele cai morto. Quando ele está sentado numa cadeira, e aí vem um homem voltando dessa batalha, e o Eli percebe que a expressão dele está esquisita. Ele fala: o que aconteceu? E esse homem diz: Israel perdeu a batalha. Ele pergunta: mas o que mais? Ele diz: nós perdemos a arca. E ele cai dessa cadeira, ele bate a nuca e morre. Porque ele sabia que sem a presença de Deus, eles estavam perdidos. Amados, é interessante quando olhamos para o Gênesis e Deus coloca o homem lá, o homem peca, erra, e a consequência do pecado do homem não é a morte natural. Deus diz: você vai sair da minha presença. Com Israel é a mesma coisa. Meus irmãos e irmãs, vida no Evangelho tem a ver com estar próximo da presença. Podemos perder tudo. Se perdemos a presença, então morreremos. E é isso que acontece com Israel. Capítulo 4 de 1 Samuel, eles perdem a arca. E aí os filisteus levam essa arca para a cidade deles. E como um bom filisteu, eles também tinham o Deus deles. E o Deus deles chamava Dagon. Eles pegam a arca da presença, capítulo 4,
de 1 Samuel, eles levam até o templo de Dagon, e a história fala que eles põem a arca da presença de Deus no templo de Dagon, na frente da estátua de Dagon. No dia seguinte, quando esses homens entram ali no templo, Dagon está caído com o rosto em terra e a arca está firmada. Eles levantam a estátua. No outro dia, o texto diz, capítulo 5 de 1 Samuel, eles entram de novo nesse templo e novamente Dagon está com o rosto em terra. Pastor Ana cantou nessa manhã, quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Irmãos, eles levantam a estátua de Dagon. No terceiro dia, quando eles voltam no templo para ver o que tinha acontecido, a estátua está com a cabeça e as mãos cortadas. E Deus está firmado na sua arca. Eles se desesperam, tiram a arca dali. Tudo bem essa aula de história que eu estou dando aqui, irmãos? Já vai ficar bom, tá? Eu prometo. Pastor Pedro, estou tentando, tá? Capítulo 5 e 6 de 1 Samuel. Esses caras ficam desesperados. Eles pegam a arca da presença porque eles falam, tá dando muito ruim. Vamos levar essa arca para algum lugar. E aí eles levam para uma outra cidade filisteia. Ali também a mão de Deus pesa e a cidade é acometida por uma doença. As pessoas morrem, o desespero bate mais ainda. E eles falam, o que nós vamos fazer? E aí a Bíblia vai dizer para nós que no capítulo 6 de 1 Samuel, os líderes dos filisteus, eles decidem pegar essa arca, colocar numa carroça, pegar bois. Eles dizem, vamos mandar essa arca em direção ao povo de Israel. Se essa arca chegar lá, é porque era isso que a gente tinha que ter feito. Irmão, você pode ler depois, é um texto lindo. 1 Samuel capítulo 6, quase no finalzinho, vai dizer que na fronteira da cidade, tem homens trabalhando no campo, e de repente eles olham de longe, a cidade é Bet-Semes, e eles veem esses bois chegando e eles reconhecem a arca da presença de Deus em cima. Eles começam a celebrar. Eles sabem, Deus está voltando para nós. A presença manifesta estará no nosso meio. Sabe o que mais me chama a atenção, queridos? É que nessa história toda que eu li para você, a impressão que dá é que talvez era um povo que não conhecia Deus, tentando devolver esse Deus para o Deus que conhecia Ele. Mas amados, ninguém lidera o nosso Deus. O próprio Deus vai até o povo de Israel. O próprio Deus derruba Dagon. O próprio Deus amaldiçoa cidades. O próprio Deus destrói os poderosos da época. O próprio Deus libera 2 bois em cima de uma carroça até o seu povo. Me parece que o nosso Deus quer muito estar no nosso meio. Sabe? Capítulo 7 de 1 Samuel. Israel recebe essa arca, e então é o ponto que eles decidem colocar na casa de Abinadab. Você pode ler depois, o texto diz que a arca fica lá por 20 anos. Irmãos, de 1 Samuel, capítulo 7, até 2 Samuel 6, que nós acabamos de ler, você vai ter uma menção falando da arca, que é no capítulo 14 de 1 Samuel. Israel celebra a chegada de Deus no meio deles, mas parece que essa alegria não dura muito tempo. Capítulo 8 de 1 Samuel, eles chamam Samuel e diz: a gente está cansado de ter Deus como rei. Mas Deus acabou de chegar no meio de vocês, Ele estava longe, vocês não estavam esperando isso? Não, a gente quer um líder como todas as outras nações. E aí Israel escolhe Saul. Irmãos, por 20 anos, ninguém sentiu saudades da presença. Por 20 anos, Israel viveu a sua vida, sendo governada por um rei, fazendo planos, projetos, se desenvolvendo ou tentando se desenvolver. Mas ninguém se preocupou em ir até onde a presença de Deus estava e dizer: o que você pensa para nós? Deus, o que você quer da gente?
ninguém sentiu saudade da presença, irmão. E a presença estava no meio deles. Sabe, aqui é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se nós queremos ser um tipo de povo que constrói um lugar para a presença de Deus, nós precisamos cultivar uma saudade. Diga comigo, saudade. Eu prometo que eu tentei arrumar uma outra palavra, mas eu não consegui, pastor André. Irmãos, 20 anos, queridos. Isso fala para mim e para você que é possível nós vivermos uma vida passando tempo com Deus, cumprindo as nossas obrigações de vir aos cultos, célula, todas as obrigatoriedades que a vida cristã oferece. É possível passarmos boa parte da nossa vida achando que Deus está no nosso meio, e Ele está, mas a pergunta é: existe em você um anseio ardente pela presença de Deus? Existe em você uma santa saudade que diz: se Ele se manifestar hoje naquele culto que eu estou indo. Sabe, eu amo o fato de quando a gente está aqui reunido, como foi nessa manhã, a glória de Deus nos envolve, os nossos joelhos se dobram, o nosso coração é aquecido, como a Ana disse. E eu tenho para mim que essa é uma obra do Espírito. Ele deseja provocar na sua igreja saudades, anseio ardente pela presença de Deus. Então, quando Deus nos beija com a sua glória durante um culto, querido, não é só para agora, nesse domingo, na parte da manhã. É para que amanhã você acorde dizendo: você vai se manifestar hoje de novo. Queridos, quantos de nós temos tanto tempo de igreja? Estamos cumprindo com a cartilha, fazemos as obrigações, estamos presentes na agenda, mas a pergunta é: você sente essa saudade que diz: nada está bem enquanto você não se manifestar? É interessante que quando eu olho para as Escrituras e para essa obra do Espírito Santo de provocar em nós saudades, eu consigo enxergar que essa saudade, ela tem duas características. Quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 2, por favor. Apocalipse capítulo 2. Aqui a gente tem algumas cartas que João, guiado pelo Senhor, ele começa a escrever às igrejas. E ele escreve uma carta para uma igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 2: sei de tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, contra você há uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Amados, você percebe, a igreja de Éfeso sabia julgar muito bem, conhecia, dominava talvez a lei, as escrituras. E João está dizendo aqui: olha só, tudo isso é muito bom. Contudo, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Amados, todos nós fomos encontrados pelo Senhor um dia. Se essa é a sua primeira vez aqui visitando a gente, talvez o seu dia é hoje. E sabe, aquele santo e glorioso dia, quando o Senhor nos encontrou e uma chama ardeu no nosso interior, brotava em mim e você um primeiro amor. Sabe o que nos atrapalha de cultivar a saudade?
é que a gente se esquece desse primeiro amor. A gente começa a juntar tanta coisa na nossa jornada cristã. A gente lê livros, a gente conhece, a gente cresce em sabedoria. Isso não é um problema, nós precisamos crescer nisso tudo. Mas amados, o Senhor está dizendo: tem uma coisa só, não abandone o primeiro amor. Então, essa saudade tem essa característica. Ela nasce, cresce, se desenvolve na medida em que a gente não se esquece do nosso primeiro amor. Como está o seu primeiro amor? Você lembra quando Jesus te encontrou? Você lembra quando você caiu de joelhos e disse: miserável homem que sou, eu não mereço. Talvez essa manhã Jesus quer te lembrar daquele dia. Ele quer reacender essa chama no seu coração. A segunda coisa que eu entendo que essa saudade, ou que nós precisamos pensar quando cultivamos essa saudade, também está em Apocalipse. E é lá no final do livro. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 22, por favor. Você está comigo, querido? Está fazendo sentido? Capítulo 22 de Apocalipse. João está terminando a carta. E no capítulo 22, verso 16, ele diz assim: eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida, venha e beba. Amados, uma das características de alguém que está cultivando uma saudade, ou melhor, de uma igreja que vive debaixo dessa saudade, é que ela também caminha com um sentimento que pulsa no Espírito de Deus. E sabe o que João está dizendo? Que o Espírito diz algo. O Espírito diz: vem. Maranata, vem. Então, meus irmãos, essa saudade que nos encontra nos cultos durante o nosso dia, essa saudade que queima no nosso interior, que começou no nosso primeiro amor, ela também aponta para o nosso futuro e faz brotar em nós uma santa esperança. Nós podemos acordar todos os dias juntos com o Espírito Santo dizendo: nós temos saudade e queremos dizer: vem, Jesus. Preste atenção, a saudade é o sentimento que bate no coração do Espírito Santo. O Espírito está provocando e trabalhando a igreja para que essa igreja sinta saudade do Filho de Deus. Amado, Samuel Whitefield diz que Deus não vai permitir que Cristo volte para uma igreja que está acostumada com o fato dele não estar aqui. Em outras palavras, o pastor Davi orou nessa manhã. Nós podemos apressar a vinda. Nós podemos dizer: vem, vem, vem. Maranata, vem. Nós precisamos nos unir ao Espírito de Deus e corresponder a essa saudade. De tudo que você for ouvir nessa manhã, se você sair desse culto estragado, dizendo: Jesus, vem. Amanhã no seu trabalho você vai estar lá fazendo as coisas que você faz todo dia, mas no seu interior vai haver uma saudade dizendo: eu estou te esperando, com meu coração ardente. Vamos ser essa igreja? Vamos ser essa igreja que se reúne aqui e diz: será hoje? Nós estamos como ontem, como anteontem, estamos cultivando uma saudade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E agora a gente pode ler o texto então de 2 Samuel. Esse foi o pano de fundo. Primeira coisa que eu falei, que eu entendo que o Senhor quer nos desafiar nessa manhã, é esse lugar de cultivar uma saudade. Bom, aí 2 Samuel capítulo 6, o texto acontece ali. Davi, ele traz essa arca da casa de Abinadab, tomado por esse desejo de ter o Senhor no meio deles.
E o verso 3 vai falar assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Diga comigo, carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Sabe, queridos, o que me chama a atenção aqui, nós lemos, a arca cai e Aiô estende a mão, Uzai estende a mão e ele é morto. Agora, me chama a atenção a maneira pela qual Davi traz a arca. A Bíblia vai dizer que ele coloca isso num carro novo. Me parece que havia em Davi uma boa intenção, sim ou não? Ele não queria trazer aquilo de qualquer forma. Ele não queria que essa arca, que de alguma forma ele sabia o que era, ele conhecia o Deus dessa arca. Ele quis oferecer algo bom. Havia em Davi uma boa intenção. Mas amados, quem sou eu para falar o que Davi fez de errado? Mas quando a gente olha nas entrelinhas, você vê que ele esqueceu de algumas coisas bem importantes. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 25, por favor. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. O Senhor está dando algumas diretrizes. Deus está falando sobre como as coisas no tabernáculo deveriam ser feitas, e a arca da aliança, ou a arca da presença, era uma das coisas que estavam ali. E Deus dá uma direção em relação a como essa arca devia ser conduzida. O verso 12 de Êxodo 25 diz: mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revistas com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Amados, Êxodo 25, se você quiser anotar, Êxodo 37, 5, eu não vou ter tempo de ler. Números 4, 6, são ordenanças que o Senhor havia deixado, dizendo: quando vocês forem levar a minha presença, é importante que vocês façam dessa maneira. É sério, Davi? Um carro novo? Sabe, talvez devia ser um carro híbrido, com ar-condicionado, talvez um piloto automático. Mas não era o que Deus tinha pedido. Sabe, aqui eu penso num segundo princípio que eu quero que a gente pense também. Amados, a nossa boa intenção nunca vai ser melhor que a nossa obediência. Davi era um homem muito bem intencionado. Ele põe no que ele tinha de melhor na época. Mas a pergunta é: foi o que Deus te pediu? É o que ele queria? Então, o segundo aspecto que eu quero pensar com a gente hoje, se a gente quer ser uma casa que constrói um lugar para a presença, é que nós precisamos da obediência à palavra. Deus não só havia deixado claro como a arca devia ser transportada, meus irmãos, mas Deus também deixa uma outra ordem. Eu quero que se abra comigo também. Tudo bem a gente ler um pouco da Bíblia, meu irmão? Tudo bem, né? Deuteronômio capítulo 17, é só para que você entenda um pouco o que eu quero dizer. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17, o verso 18. Deuteronômio 17, verso 18, diz assim: quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. Verso 20: isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos,
e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Deus não só havia dito como a arca devia ser transportada, mas para quem assumisse o trono, Deus disse: a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a lei e você vai copiar ela. E meu irmão, não tinha inteligência artificial, bicho. Davi não podia entrar e dizer: me dê uma cópia fiel da lei. Você percebe? Exigia uma postura de obediência. Davi precisava, meus irmãos. Desculpa, mas não entra na minha cabeça ele fazer como ele fez. Deus havia sido claro. A grande questão, amados, é que muitas vezes a nossa boa intenção, ela perde lugar todas as vezes que a gente deixa de obedecer a lei, a palavra. Deixa eu te falar algo. Ter uma boa intenção em ser santo não nos faz santos. Ter uma boa intenção em ser um bom marido para minha esposa não me faz um bom marido. Ter a boa intenção de ser um ministro de louvor não me torna um bom ministro de louvor. Eu preciso obedecer. A obediência, queridos, é o trilho pelo qual eu e você somos convidados a caminhar nessa terra. Cristo foi obediente e obediente até a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não teve uma boa intenção pelo meu e o seu pecado. Ele teve obediência. Ele não olhou e disse: eu acho que eu quero salvar a humanidade, vou tentar. Ele disse: eu vou obedecer e eu vou obedecer até a morte. Nós precisamos da palavra. Papais e mamães, a responsabilidade não é da igreja, não é da escola, não é de qualquer outra coisa. A responsabilidade de construir um lugar para o Senhor nas nossas casas e fazer dos nossos filhos homens e mulheres que amam a presença é nossa. E o texto é claro, está aqui. Faça da sua casa uma casa da palavra, uma casa de obediência. Amém? Eu quero bater só um pouco nessa tecla do Davi colocando a arca na carroça. Como a gente já falou, ele era um homem muito bem intencionado. O começo do capítulo 6, a gente pode voltar lá, 2 Samuel 6. Sabe, Davi tinha à sua disposição o melhor daquela época. Ele estrala os dedos e ele levanta 30 mil homens para buscar essa arca. Ele tinha poder, ele era um homem conhecido, ele tinha notoriedade, ele tinha muita coisa a seu favor. Havia, me parece, em Davi esse senso da excelência, queridos. E sabe, a arca não estava muito longe da cidade de Jerusalém. Quando você vai estudar a geografia disso, você vai ver que provavelmente aqueles homens, se eles fossem conduzir essa arca da onde ela estava, na casa de Abinadab, até onde Davi estava levando, dá por volta de umas 4 horas caminhando. É bastante tempo, eu concordo. Mas, sabe, exigia trabalho. Ele ia precisar colocar os homens carregando essa arca. Então, me parece que Davi, de alguma maneira, ele olhando o que os filisteus fizeram, que era o povo que não conhecia Deus, queridos. Os filisteus não sabiam quem era o Deus daquela arca. Colocam ela numa carroça nova e Davi, você está fazendo igual a eles. Você conhece o Deus dessa arca, você conhece o Deus, queridos. Davi era um homem, deixa eu te lembrar disso, que Saul possesso, ele pegava uma harpa, ele começava a dedilhar, e a glória de Deus enchia a casa. E é sério que você vai fazer igual o povo que não conhece o Deus que você conhece.
Amados, nós corremos um grande risco nesses dias em que vivemos, de queremos adaptar a mensagem do Evangelho, de queremos formatar a presença de Deus da maneira pela qual quem não conhece Deus está fazendo, na intenção de alcançar o perdido, na intenção de fazer com que quem está lá fora venha. A gente está muitas vezes maquiando o Evangelho para que ele se torne mais palatável. O dia que o Evangelho precisar ser maquiado para alcançar o perdido, ele deixou de ser o Evangelho, querido. A palavra fala que ela é o poder de Deus para salvar todo aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, a gente não precisa facilitar as coisas. A gente não precisa, sabe, eu já escutei em alguns lugares, não aqui, essa ideia de que o culto é uma experiência. Meu irmão, não é uma experiência. O culto é um encontro com Deus vivo. Sabe, essa é uma casa de excelência. Nós temos estrutura, sim ou não? Olha isso aqui. Irmãos, são 60 anos de existência. Tudo construído debaixo de muita integridade, oração. Então o Senhor tem frutificado essa casa. Mas eu sei que o desejo do coração dos nossos pastores não é que esse lugar seja conhecido pela estrutura física, mas que essa seja uma casa que hospeda a presença. Sabe, e esse é o ponto. Amados, isso é muito sutil, queridos. A excelência tem o poder, ou a estrutura, ela tem o poder de satisfazer os homens. Tudo aquilo que é muito bom, a música que é bem tocada, a luz que acontece, as transições, tudo isso tem o poder de muitas vezes adestrar o nosso afeto. E sabe o que acontece, queridos? A gente começa a botar um filtro na nossa devoção. Eu só entrego, eu só derramo, eu só me comprometo, eu só vou à igreja, eu só participo quando é o fulano ministrando louvor, quando é o pastor X pregando. Eu preciso te dizer, talvez você está contaminado pela excelência. Você está tentando encontrar Deus em cima de uma carroça nova. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor. A gente estaria vindo aqui aos domingos dizendo: encontra a gente, manifesta a tua glória. Sabe, queridos, o Senhor quer derrubar esses filtros de nós. Esse é o meu terceiro ponto aqui. A estrutura e a excelência, elas não podem roubar a minha fome pela presença. Quando eu li esse texto, o Senhor me lembrou de Mateus 21. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 21, por favor. Agora eu estou no vezes 2, tá, querido? O tempo está passando muito rápido, Senhor amado. Mateus 21. Mateus 21, a partir do verso 12. Está comigo, amém? Está fazendo sentido? Mateus 21, 12 diz assim: então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, o meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Queridos, nesse texto de Mateus 21, também é o desdobramento do plano de Deus. Jesus está entrando em Jerusalém, ele vem montado num jumento, e as pessoas estão nessa expectativa, cantando Hosana, bendito é o rei que vem. E queridos, o primeiro lugar que Jesus vai quando ele entra em Jerusalém é no templo. Algo me diz que quando o Senhor retornar, ele vai tratar com a sua igreja em primeiro lugar. Jesus chega e ele se depara com esse cenário: mesas, animais e homens comercializando isso.
vendendo bicho. E sabe o que acontecia ali? É que o judeu, quando ele chegava para oferecer o seu sacrifício, para receber perdão, misericórdia de Deus, o que Deus havia pedido é que esse judeu e a sua família tivessem preparado, cuidado de um animal antes de chegar ali. Então a tradição dizia que essa família, ele precisava, visitar esse animal todos os dias, cuidando dele. E aí tinha essa data do ano que eles chegavam até Jerusalém, eles iam até o templo, eles chegavam com esse animal dizendo: está aqui, a gente cuidou dele, a gente entende o valor que o perdão tem. Mas passou um tempo, querido, eles chegaram lá e tinham homens já com os animais prontos. E gradativamente o povo deixou de visitar esse animal todos os dias, porque já estava pronto. Eles chegavam lá, pagavam, pegavam o bicho, chegavam no sacerdote e diziam: está aqui. E aí esse sacrifício era oferecido, eles recebiam esse perdão. Nós não precisamos mais, querido, visitar um animal ou cultivar um bicho todos os dias para chegar numa data do ano, entendendo o valor daquilo e receber perdão. Há um convite para que nós, todos os dias, nos acheguemos diante do Cordeiro de Deus, que foi imolado, traspassado, ferido, e receber graça, perdão, misericórdia. Sabe qual é o problema da excelência quando os nossos olhos estão fascinados nisso? É que isso sufoca o nosso sacerdócio. A gente deixa de entregar para o Senhor aquilo que de fato a gente entendeu que tem valor, já está pronto. Você já estabeleceu que a música só é boa quando é o fulano cantando. Você já decidiu no seu coração que a pregação só vai ser legal quando for tal pessoa. Quantas vezes, queridos, nós chegamos aqui como aqueles homens chegavam até o templo, e a gente quer comprar o nosso animal e receber tudo pronto. A palavra de Deus fala que Cristo nos fez reis e sacerdotes. Cristo abriu um novo e vivo caminho, por onde nós não poderíamos entrar, mas Ele, pelo seu sangue derramado, nos deu acesso. Meu irmão, minha irmã, pare de projetar nos homens o lugar que Cristo conquistou por você. Você tem acesso ao trono. E é graça. É de graça. Amém? Vamos deixar a nossa fome viva. É bom, queridos, eu amo. Mas não é isso que vai ditar a nossa devoção. Não é isso que vai pautar a nossa entrega. Eu quero te encorajar a chegar aqui domingo que vem, na sua reunião de célula, debaixo desse santo desejo. Eu tenho acesso. E eu vou entrar. Diga para quem está ao seu lado: você tem acesso. Pergunta para ele: vamos entrar? Senhor amado, 3 minutos. Ana, me ajuda, vem cá. Tudo bem até aqui? Falamos sobre cultivar uma saudade. Falamos sobre a obediência à palavra. Falamos sobre não deixarmos que a estrutura roube a nossa fome pela presença. E uma das últimas coisas que eu quero tratar ainda nesses versos, volta comigo lá em 2 Samuel. Sabe quando Uzá toca a arca e ele cai morto? Davi se espanta com isso, ele se assusta. A prova fala que ele tem medo. E eu fiquei pensando nesse aspecto de Uzá tocar e já cair morto. Sabe, o fato é que esse homem, ele havia sido preparado e educado boa parte da vida dele para não fazer exatamente aquilo. Ou seja, tudo que ele não podia fazer, ele faz. Ele toca na arca, ele cai morto.
E algo que comunica ao meu espírito, queridos. Eu não sei se você percebeu, mas era melhor que a arca tocasse no chão do que nas mãos do homem. Porque talvez a arca, em toda a sua santidade e beleza, sabe, a verdade é que talvez o chão era mais puro do que o homem. Isso faz com que irmãos, eu sou tomado por um temor. Talvez Uzá, ele esqueceu da sua miséria. Ele esqueceu de que ele era pó, barro. Sabe, e esses são dias onde Deus quer chamar a nossa atenção, queridos. Nós não podemos tratar a presença de Deus com indiferença. Nos esquecemos de que somos miseráveis. Eu sei que isso é ruim de ouvir, mas eu preciso te lembrar. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, queridos, a verdade é que todos nós temos um pouco de Uzá, e Uzá tem um pouco de nós. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos acessar a presença. E às vezes a gente chega aqui com a prepotência, tomados por coisas, e nós precisamos lembrar da graça de Deus, favor imerecido. Nós temos acesso, nós não podemos prostituir a presença. Não é qualquer coisa, não é qualquer um. Quero te encorajar a entrar por essas portas aqui aos domingos e reconhecer que se não fosse Ele, nós não poderíamos. Por fim, Davi tem medo e alguém sopra no ouvido dele dizendo: olha só, vamos levar essa arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Aí a minha cabeça dá uma bugada assim, porque eu tentei achar coisas sobre Obed e eu não achei muita coisa. A Bíblia não relata muitas coisas sobre ele. O que a gente vai ter é que Obed, ele era geteu, morava na cidade de Gate, uma cidade que provavelmente era ocupada na sua maioria por levitas, é o que a história diz. Provavelmente Obed-Edom, ou os estudiosos falam que ele era de uma família que descendia de Coate, que era uma tribo, debaixo da tribo dos levitas. E esses homens, ou melhor, o lugar de onde a família de Obed-Edom havia servido e vivido, eram homens que estavam autorizados a ministrar ao Senhor. Irmãos, eu não quero colocar coisa onde não tem, mas estudando os comentários bíblicos, existem fortes indícios de que Obed-Edom e sua família tiveram relação com o serviço do templo, com o serviço da arca. Então, para mim, aqui é uma heresia minha, amém, pastor? Uma aplicação, eu não acho, queridos, que Deus aleatoriamente ia parar na porta da casa desse homem. Parece que Obed, se de fato ele teve essa história com a arca da presença, de alguma forma ter bebido disso, ou saber pelo menos o que aquilo simbolizava, ele é o homem que por 20 anos também não pôde ter acesso a essa presença. E um dia, ele está na casa dele, ele escuta um barulho no portão, ele olha, ele vê homens, soldados, e talvez ele avista uma caixa dourada lá atrás. Ele fala: eu sei o que é isso daí. E esses homens dizem: Obed, o rei Davi pediu para colocar isso aqui na sua casa. O homem que talvez tinha todo um histórico, um relacionamento com aquela presença, ficou 20 anos sem ela. Mas algo me diz, queridos, que esse homem cultivou alguma coisa para que naquele dia Deus batesse na porta dele e dissesse: posso ficar aqui? Algo me diz que existe um panorama aqui.
quando a arca bate na porta de Obed, parece que Deus está dizendo: Obed, o homem com mais notoriedade nessa era, nessa época, com a melhor casa que essa cidade tem, com toda a fama que eu mesmo dei para ele, está tentando me colocar lá, mas ele sequer sabe do que eu gosto, Obed. Irmãos, a casa de Obed, muito provavelmente, não tinha coisas muito suntuosas. Sabe, isso fala para mim que talvez nós estamos vivendo dias onde Deus quer se manifestar nos grandes ajuntamentos, nos lugares grandes e bonitos. Eu creio nisso e espero por isso. Mas algo me diz que nós podemos entrar numa estação onde Deus quer bater na porta da nossa casa. Ele quer dizer: posso avivar vocês? Porque deixa eu te falar, amigos, se como igreja brasileira a gente provar de um avivamento que enche estádios, mas esvazia a nossa casa, nós estamos fadados ao fracasso. Todo o avivamento e o mover, o visitar, a presença de Deus manifesta no seu povo, pode começar na mesa do seu café da manhã, quando você coloca o seu filho para dormir, quando você arruma a sua filha para vir na escola, quando você está se trocando para ir para o trabalho, de repente Deus diz: posso fazer uma coisinha aqui? E aí seu filho diz: mamãe, eu estou vendo um homem. De repente, na sua madrugada, você é acordada pelo Espírito de Deus e você vai até a sala da sua casa e a glória de Deus te beija ali. De repente, queridos, num almoço em família, seus filhos compartilham uma visão, começam a falar em novas línguas, eu não sei. O fato é, há uma presença que quer se manifestar no nosso meio. Onde estão aqueles que querem construir um lugar para ela? Fique de pé nessa manhã. Eu tinha coisas para falar ainda, mas se eu continuar eu não prego mais. O pastor Davi quer marcar uma segunda. Irmãos, perdão as lágrimas, perdão o meu jeito, é como eu sou. Eu não quero ser um homem conhecido por boas canções. Sabe, deixa eu te dizer algo. A canção dessa casa está tocando nações. Mensalmente, os números dizem que tem mais de 2 milhões de pessoas que ouvem as canções que saem dessa casa. O Drops já chegou em mais de 50 nações. Eu não quero que amanhã ou depois os meus filhos olhem para mim e digam: papai, que legal esses números, que incrível. A música de vocês foi a mais cantada no Brasil por mais de um mês. Eu quero que os meus filhos olhem e possam dizer: papai, vamos amar Jesus na nossa casa, vamos construir um lugar para Ele. Queridos, se tudo que eu e você fomos deixar para os nossos filhos for uma herança natural, terrena, de bens e coisas, vai ser bom. Mas se a gente preparar uma geração que sabe amar a presença de Deus, queridos, Maranata nunca esteve tão perto. Feche os seus olhos. Vamos amar o Senhor nessa manhã. Erga os seus braços, você tem acesso. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele é digno, no mínimo, das nossas mãos levantadas. Ele é digno, do mínimo, dos nossos joelhos dobrados. Ele é digno de uma palavra de amor. Ele é digno de um coração derramado. Ele é digno. Queridos, não pode ser tão difícil assim para nós levantarmos a nossa adoração e honrarmos o nome dEle. Não pode ser. Meu fiel amigo, eu te peço, enche essa casa com a tua beleza. Enche essa casa com a tua glória. Constrange-nos, envolve-nos. Nessa manhã eu quero orar por alguns aqui
que talvez você tenha se esquecido do primeiro amor. Se você está amando o Senhor, continue amando o Senhor. Mas eu sinto no meu espírito, alguns aqui, você precisa, assim como a igreja de Éfeso, voltar aonde você caiu, se arrepender. Contudo, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Queridos, nós podemos ser uma igreja do primeiro amor. Nós podemos ser um tipo de gente que está cultivando uma saudade. Feche os seus olhos. Se você está aqui nessa manhã e você entende o que eu disse, você sabe que você pode voltar. Eu quero te convidar rapidamente a vir aqui à frente. Eu quero muito orar junto por você. Não espere por ninguém. Se esse é o seu desejo, saia do seu lugar. Vamos encher esse lugar de adoração. Vamos lá. Espírito Santo, só você pode gerar vida. Só você pode aquecer o nosso interior. Só você pode lembrar de onde nós caímos e fazer com que a gente volte. Meus irmãos, João é muito claro. Ele diz: lembra onde você caiu e volta. Nessa manhã, se você deseja voltar, você vai precisar nomear algumas coisas. Você vai precisar olhar para trás e reconhecer. Talvez você começou a dar muita vazão, importância ao dinheiro. Talvez você se perdeu numa vida de pecado. Em algum momento seus olhos se desviaram e você entrou numa prática que desagrada o coração de Deus. Espírito de arrependimento, caia sobre nós. Você está aí atrás, erga suas mãos, vamos lá. Envolve-nos, Espírito de Deus. Envolve-nos. Eu quero me apaixonar. Envolve-nos. Outra vez. Envolve-nos. Eu quero me desesperar. Faz de nós um tipo de gente maranata. Eu quero perder o sono. Faz de nós um tipo de gente que cultiva uma saudade. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Aleluia, vamos fazer algo. Você que está aqui na frente, continue aí amando o Senhor. Você está ajoelhado, fique. Mas se você está de pé, dá a mão para quem está ao seu lado. Antes de orar por esses irmãos, eu sinto de orarmos por nós como igreja. Queridos, nós precisamos da presença. Mais que os planejamentos, mais do que os bons eventos, mais do que as estratégias, tudo isso precisa nascer, fluir da presença.
Quero te encorajar a orar por quem está ao seu lado nessa manhã, dizendo: Senhor, faz de nós esse povo que ama a tua presença. Livra-nos, livra-nos, salva-nos de entrarmos num ativismo, de fazermos tantas coisas que são boas, que são agradáveis, mas que isso não tenha brotado da presença. Faz de nós um tipo de gente que sabe do que o Senhor gosta. Faz de nós pais e mães que conhecem o teu coração e que estão construindo um lugar para o Senhor nos nossos lares. Que o que nós estamos construindo nos nossos lares se estenda até a nossa comunidade de fé. Que a tua glória se manifeste na nossa casa. Então, quando chegarmos aqui, possamos também provar disso. Jesus, ajuda-nos. Vamos lá, meu irmão, eu quero te encorajar. Vamos um pouco mais. Erga a sua voz. Erga a sua voz. Erga a sua voz. Eu oro, Espírito de Deus. Assim como você encheu Bezalel, deu para ele graça, capacidade para construir um lugar para a presença. Faz de nós esse tipo de gente. Dá-nos perícia, conhecimento. Ensina-nos a construir um lugar para você. Salva-nos de sermos um povo que faz bons eventos vazios da presença. Salva-nos de sermos um povo que faz boas canções vazias de vida e vida na presença. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui à frente. Brota no interior deles, Senhor, a chama do primeiro amor. Ajuda eles hoje ainda a cultivar essa saudade. Que os nossos corações possam queimar de novo, e de novo, e de novo. Aprisiona o nosso coração na tua palavra. É como a tua palavra diz, que ela seja a lâmpada dos nossos pés, a luz do nosso caminho. Salva-nos de projetarmos na estrutura a nossa fome. Livra-nos, Senhor, de tratarmos o Senhor de qualquer forma. Você não é qualquer um. E Jesus, nessa casa você nunca será qualquer um. Faz de nós um povo que ama a tua presença. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui ama a presença do Senhor? Quem aqui ama a presença do Senhor mesmo? Obrigado, pastor Paulinho. Que palavra tremenda. Que Deus possa colocar no coração de cada um esse desejo ardente pela presença, essa saudade. Amém? Eu sei que o tempo passou um pouquinho, mas eu tenho certeza que esse tempo foi separado por Deus para cada um de nós. Você sai daqui edificado. Então tenha uma semana cheia da presença. Carregue essa presença. Leve essa presença para sua casa. Cultive essa presença com os seus filhos, e nós teremos lares e casas transformadas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma semana muito, muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém.
TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.